Olá, seja bem-vindo ao dia 357 da nossa leitura bíblica. Estamos quase finalizando o nosso calendário anual de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e convido você a deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Você que está chegando agora no canal, você pode ler a Bíblia toda a partir do ano que vem, iniciando aqui no nosso canal, dentro da playlist de leitura bíblica anual. Você vai encontrar todos os dias alguma fração da leitura bíblica para que você possa acompanhar e durante um ano você fazer a leitura toda da Bíblia. Hoje nós iremos fazer a leitura em 2 Crônicas, no capítulo 27 e 28. Nós iremos ao livro do Apocalipse, no capítulo 14. Iremos ao profeta Zacarias, no capítulo 10. E finalizando, iremos ao Evangelho de João, no capítulo 13. Aqui em 2 Crônicas 27, nós vamos ver o reinado de Jotão, que foi rei de Judá. E no capítulo 28, nós vamos ver o reinado de Acás, que também foi rei em Judá. Vamos a essa leitura? 2 Crônicas, capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra os reis dos Amonitas e os derrotou. Então os Amonitas pagaram-lhe 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada, durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi o seu sucessor. 2 Crônicas 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal, a fim de adorar a Balaíns. Queimou sacrifícios no vale Ben-Rinom e chegou até queimar seus filhos em sacrifícios, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, nos altares da colina e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e o levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. No único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 homens corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro eframitita, matou Maceias, filho do rei Aziricrão, o oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros dentre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estão irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou na mão de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus, e agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém? Vocês não são culpados do pecado contra o Senhor, o seu Deus? Agora ouçam-me, mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiro, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Messilemote, Jeiquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Radelai, aqui alguns dos chefes dos Efraíns questionaram que estavam chegando à guerra, dizendo: Não traga os prisioneiros para cá, caso contrário, seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande, e o fogo da sua ira irá está sobre Israel. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia.
Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e, com as suas roupas e sandálias dos despojos, vestiram todos os que estavam nus, deram-lhe comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre os jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim, os levaram de volta aos seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram a cidade de Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Timná e Zinzo, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por causa da conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou a Tiglat-Pileser, rei de Assíria, causou-lhes problemas em ajudá-los. Acas apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu ao rei da Síria, mas nisso também não adiantou. Mesmo nessa época, em que passou por tantas dificuldades, o rei Acas tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a ele para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acas juntou os utensílios do templo do Senhor e retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos seus atos, do início ao fim, estão nos escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acas descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje, nós faremos a leitura de Apocalipse, no capítulo 14, aonde vai falar o Cordeiro e os 144 mil selados, e ele também vai falar dos 3 anjos e a colheita da terra. Vamos a essa leitura? Diz assim, Apocalipse, capítulo 14. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando os seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes, dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, a nação, tribo, língua e povos. Ele disse em voz alta: temam ao Senhor, glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em voz alta: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do seu furor, de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com chofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para aqueles que recebem a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a sua colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim
Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz, aquele que tinha a foice afiada: Tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque a uva estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e lançou na grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Vamos agora ao livro do profeta Zacarias. Hoje, no profeta Zacarias, nós faremos a leitura do capítulo 10, aonde o cuidado do Senhor que ele tem por Judá. Vamos a essa leitura sobre o cuidado do Senhor por Judá. Diz assim, Zacarias capítulo 10. Peça ao Senhor chuva da primavera, pois o Senhor é quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam mentira, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão, por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acendem a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho. O povo de Judá, ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como fosse como vinho, seus filhos o verão e se alegrarão. Seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, porque eu já resgatei. Serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe entre os povos da terra distante, eles se lembrarão de mim. Criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Assíria. Eu os levarei para a terra de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar da aflição e ferirei o mar revoltoso, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido, e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, aqui onde Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Jesus ele prediz que seria traído e também ele prediz que Pedro o negaria. Vamos a essa leitura? João capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltado para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e colocou aos pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Vocês não compreendem agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro respondeu: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que ele fez? Vocês me chamam mestre, senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que os enviou.
Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto: quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: Pergunte-lhe a ele de quem está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: Aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isto, visto que Judas era o encarregado de dinheiro. Algumas pessoas pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhe digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhe dou: amem uns aos outros, como eu amei vocês. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, e se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem me seguir, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso te seguir? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa é a nossa leitura de hoje. Grato pela tua companhia. Se o Senhor Deus nos permitir, nós retornamos amanhã com mais um episódio da nossa leitura bíblica. Até lá.